Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Denise Amorim, sou estudante da Universidade Federal do Maranhão. Estou aqui através do estágio obrigatório do curso de Artes Visuais, fazendo dupla com a minha amiga de turma Beatriz Vieira, que na aula passada apresentou para vocês, através do podcast e do material de apoio, os movimentos artísticos russos, suprematismo e neoplasticismo, lembram? Então, refrescando a memória, nós vimos na aula passada que o suprematismo aconteceu na Rússia, que foi iniciado pelo artista Kazimir Malevich, que iniciou aproximadamente no ano de 1910 e findou mais ou menos em 1918, que foi quando Malevich acreditou que o projeto suprematista já tinha se esgotado, que não dava mais para ser explorado esteticamente. Então, o artista passou a se dedicar ao ensino, a escrever e também construir alguns modelos 3D, que mais tarde influenciaram muito no movimento artístico que vamos aprender hoje, o construtivismo. Então, meus queridos, vamos continuar na Rússia. Para entendermos melhor, eu vou contextualizar. Nós ficamos sabendo na aula passada que sobre a Revolução Russa de 1917, que converteu a sociedade russa de um estado feudal para o que se chamou República do Povo, ou seja, a monarquia que comandava o Império Russo até então foi derrubada e criou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro país socialista do mundo. E dentro desse contexto, vamos para o campo das artes? Então, apesar de influenciada por outras vanguardas europeias, como o cubismo e o futurismo, a arte construtivista teve ideias e narrativas totalmente inovadoras. Construtivistas foi um grupo de artistas de vanguarda que trabalharam para estabelecer um novo papel social para a arte e ao artista na sociedade comunista da Rússia soviética. Esse movimento estético começou na Rússia de 1914, mas o seu apogeu foi aproximadamente em meados dos anos 20 e influenciou o movimento artístico da Bauhaus. Vocês já ouviram falar na Bauhaus? Bom, para vocês conhecerem essa escola incrível, eu deixei como material de apoio um link do vídeo da pesquisadora e arte-educadora Vivi Villanova, que explica de forma super didática e divertida sobre a escola de arte vanguardista alemã Bauhaus. Bom, voltando para o nosso assunto, o construtivismo foi desenvolvido de acordo com os objetivos da Revolução Russa, almejando um tipo de arte menos espiritual que a contida no suprematismo. O construtivismo, nas artes plásticas, negava o papel decorativo da arte e enaltecia a modernidade e o uso de técnicas avançadas tecnologicamente, como as máquinas, a engenharia, a eletrônica, a evolução fabril, dentre outras coisas. A pintura e a escultura não são pensadas mais como representações, e sim como construções próximas da arquitetura em termos de materiais, procedimentos e objetivos. Esse movimento se manifestou nas artes plásticas, na escultura, na arquitetura, na cenografia, na dança, na fotografia e também no design. As principais características desse movimento construtivista foram rompimento com a arte clássica, tradicional e acadêmica. Utilizaram de outros suportes como colagens e objetos pré-fabricados e de uso comum, como madeiras, plástico, ferro, vidro, arame. A arte era geometrizada, abstrata e tridimensional. Tinha uma influência do futurismo, do marxismo e do racionalismo científico. Eram contrários ao naturalismo e ao expressionismo. E os temas abordados
tinha sempre um cunho político e social. Agora é importante que vocês se liguem também nos principais artistas e suas grandes obras. Vou falar algumas aqui. É importante depois que vocês aprofundem essa pesquisa e vejam principalmente como esses assuntos são cobrados no Enem. Bom, Vladimir Tatlin, esse artista plástico soviético, foi um dos fundadores conceituais e um dos maiores entusiastas do construtivismo na arte. Sua peça mais famosa foi uma escultura conhecida como Monumento à Terceira Internacional, que também foi conhecida como Torre de Tatlin. Ela foi inspirada na Torre Eiffel de Paris. Ela foi construída em homenagem à Revolução Bolchevique. Ela é feita numa estrutura em espiral de ferro, no vidro e no aço, que se sustenta em 3 blocos cobertos por janela de vidro rotativos em várias velocidades. O cubo anualmente, a pirâmide mensalmente e o cilindro diariamente. Porém, como o projeto é muito dispendioso e complexo, acabou por não ser construído, embora o seu modelo tenha sido apresentado e disposto em Moscovo em 1920. Outro artista importante é o El Lissitzky, que é um designer, arquiteto e artista russo. Foi o representante do movimento que mais propagou a arte, esse movimento ao redor do mundo. E entre suas obras mais famosas, nós destacamos o New Man, que é uma litografia, ou seja, uma gravura em pedra. Também podemos destacar Lyubov Popova, que foi uma artista russa cuja estética misturou características da arte construtivista com o cubismo. Essa autora de trabalhos importantíssimos, principalmente no campo da pintura e do design, tem o seu papel que foi além das artes, visto que foi uma das raras mulheres que conquistaram espaço em um universo essencialmente masculino. Dentre as obras dela, tem o Space Force Construction, que foi um dos seus trabalhos de maior projeção. Também trago aqui o Naum Gabo, que foi um russo que acreditava que a arte deveria expressar a natureza do espaço e tempo. Ele criou esculturas cinéticas, pinturas abstratas e projetos arquitetônicos assim impressionantes de cair o queixo. Espiral Teme é uma das obras mais importantes dele. Ela foi feita com um acetato de celulose. Tem também o Alexander Rodchenko, que é um pintor e como uma figura-chave do movimento modernista russo, a arte dele, do Alexander Rodchenko, ajudou a redefinir 3 gêneros visuais importantes no modernismo. Foi a pintura, a fotografia e o design gráfico. Essas pinturas, o artista explorou e expandiu ainda mais o vocabulário essencial de uma composição abstrata. O construtivismo, ele também teve um impacto no mundo todo, O construtivismo se originou na Rússia, mas logo ele se espalhou por todo o continente. O país que mais foi influenciado por essa corrente foi a Alemanha. Apesar de ter sido um movimento forte e de ter apresentado artistas e obras emblemáticas, o construtivismo na arte entrou em declínio já em meados da década de 1920. Isso aconteceu devido à hostilidade intensa do regime bolchevique em relação às vanguardas artísticas. Mesmo assim, o construtivismo ainda se manteve até a década de 1940. Na Inglaterra, por exemplo, foram criadas versões dessa corrente que tiveram grande destaque no período. A corrente construtivista ela foi além da Europa,
o pintor francês Manuel Redon, por exemplo, ele levou as características da arte construtivista para o Equador. E o mesmo aconteceu com Joaquim Torres Garcia, um artista plástico uruguaio que disseminou essa proposta lá na sua terra natal. A relação do construtivismo russo com a arte construtivista brasileira também aconteceu. No Brasil, não foi um artista, mas sim um arquiteto que mais recebeu a influência da corrente, que foi o famoso Oscar Niemeyer, que foi responsável pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos de Brasília, a capital do Brasil. É inegável que esse movimento tenha conquistado adeptos aqui, nas nossas terras tupiniquins, mas contaram com as novas linguagens do concretismo, que na década de 1950 teve base muito parecida com o construtivista, com o construtivismo russo, visto que valorizava a tecnologia e propunha que a arte deveria ter uma função social. Bem, pessoal, o nosso assunto fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau! Não esqueçam de ver o vídeo sobre a Bauhaus, tá bom? Um grande abraço!